Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, membro da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu querido amigo e irmão que chega até esse canal idealizado para que nós continuássemos a ter contato, conforto, consolo da Palavra de Deus em nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, para que a Palavra de Deus nunca falte em nossas vidas, para que aprendêssemos juntos, para que vivêssemos juntos as bênçãos da Palavra de Deus viva em nossas vidas. Ainda estamos em tempo de pandemia, ainda temos muita água pela frente, muitas águas rolarão ainda, não sabemos muita coisa, temos muitas dúvidas a respeito do que ainda vai acontecer, do que ainda nos espera. Uma coisa é certa: Deus é o dono de tudo. Deus sabe de todas as coisas e Ele está no controle. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso. Não deixe que o medo embace a sua visão. Não deixe que o medo tire de você a tranquilidade e a paz de saber que Deus reina, que Ele é dono de tudo, que Ele sabe de todas as coisas, mesmo que nós não entendamos o seu agir. Que isso seja seriamente presente na sua vida. Hoje eu queria conversar com vocês sobre como o amor de Deus nos faz súditos do reino de Jesus. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia num livro lá do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 2, somente o verso 11. Vamos ler somente esse verso. É um texto histórico, é um texto muito interessante e que traz algumas lições para a gente. Olha só o que diz o texto. Segundo Crônicas 2, 11. Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito a Salomão: o Senhor tem amado o povo dele e por isso te fez rei sobre eles. Olha só que interessante. Irão teve conhecimento de como Deus agiu na vida tanto de Salomão quanto do seu reino. E ele escreveu para Salomão e disse o seguinte: o Senhor tem amado o povo dele e por isso te fez rei sobre eles. O caráter de Salomão foi decisivo nisso. Tal foi o caráter de Salomão que Irão pôde enxergar que ele era uma bênção para o seu povo. Isso, a primeira coisa que isso fala pra gente é o seguinte: tem a ver com o nosso motto, tem a ver com aquilo que a gente fala todo domingo. Nós precisamos reconhecer as bênçãos de Deus sobre nós e sermos abençoadores. Nós precisamos ser como Salomão, abençoadores. E a maior bênção que pode acontecer conosco é o que Irão fez a Salomão. Que possa ser observado ao nosso respeito que Deus amou tanto aqueles que estão ao nosso lado, que Deus amou tanto a nossa família, tanto a nossa igreja, que nos fez parte dela. Olha que bênção. Que alguém chegar e dizer pra gente: ó, Deus amou tanto a sua família que te fez parte dela. Deus amou tanto a sua igreja que te fez parte dela. Poucas coisas seriam mais abençoadoras do que isso. Mas a gente pode também associar essa fala de Irão
até mesmo cenas do reinado de Salomão, o amor de Deus por nós, quando ele nos faz servos de Cristo, súditos de Cristo. Pais, mães, empregados, irmãos em Cristo, presentes nesse mundo onde quer que a gente esteja. Olha só, a gente vê esse amor de Deus na escolha que o Senhor fez de nós. Como o povo de Israel, nós somos insignificantes, vermezinho de Jacó. Insignificantes em poder, insignificantes até mesmo em sabedoria. Como Israel, nós muitas vezes andamos errantes pelos nossos próprios erros e capazes o tempo todo de se revoltar contra o nosso rei. Como o povo de Israel, nós somos pobres. E nada do que a gente faça, tenha, ou diga, ou seja, pode pagar a Deus pela sua escolha sobre nós. Como Israel, nós somos fracos. A gente seria muito estranho da nossa parte pensar que a gente pode ajudar Deus em alguma coisa. Como Israel, nós somos volúveis. E essa falta de ânimo nos faz um povo ruim para governar. Olha só como é que com Israel nos assemelhamos a Israel e a gente pode ver nisso o amor de Deus para conosco. Nós também podemos ver o amor de Deus para conosco nele nos abrandando. A nossa vida, ela começa em rebelião. Os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Mas ele, que é o nosso rei, nos venceu e nos colocou sob feliz vontade de servi-lo, feliz sujeição a ele, por causa desse grande amor. A gente enxerga o amor de Deus na ordem que ele mantém. É bom para nós termos um governo tão sábio quanto o de Cristo. O amor em pessoa, aquele que é amor, dá a rebeldes um governador poderoso, gracioso, paciente, uma mão firme e um coração amoroso amansa os obstinados. E tem sido uma bênção para nós. Nós vemos também o amor de Deus na paz que ele cria e nos dá. A quietude que começa dentro, a paz que começa dentro e extravasa. Ela vem de dentro para fora, no coração e na igreja. Olha só o que outro trecho da vida de Salomão diz para nós. Lá em 1 Reis 4:24. Ele, Salomão, governava todos os reinos a oeste do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Assim como no reinado de Salomão, o reinado de Jesus nos dá paz. Nós vemos o amor de Deus sobre nós na provisão e às vezes até mesmo na abundância que ele espalha. Olha lá em 2 Crônicas 1:15 o que diz. O rei, Salomão, tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Não associe isso à riqueza. O texto fala de riqueza. Mas há riquezas que nós não enxergamos em nós mesmos
que nenhum dinheiro pode comprar. O sangue corre nas suas veias. Você, nesse momento de crise, tem o que comer. Você tem relativa saúde. Nenhum dinheiro compra isso. Esse é o amor de Deus por nós. E esse amor é tão inexplicável que nós reconhecemos ele até quando não há abundância. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo de ruim possa acontecer, eu me gloriarei no Senhor. Nós vemos o amor de Deus ao nos fazer súditos de Jesus, também na honra que Ele põe sobre nós. Se a gente ler lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5b e 6, a gente vai ler o seguinte: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez reino e sacerdotes. Você sabe o que quer dizer isso? Em algumas traduções está escrito que ele nos fez reis e sacerdotes. As melhores, na verdade, são reino de sacerdotes ou reino e sacerdotes. Mas o que um rei tem para que nós possamos ser como súditos de Cristo comparados a reis? O rei é responsável pelas suas atitudes. O rei governa. Muito embora ele nos tenha escolhido, depois dessa escolha, eu e você somos responsáveis diante de Deus por todas as nossas atitudes. Nós somos reis e sacerdotes. E sacerdote, o que significa? Significa que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Você é seu próprio sacerdote. Ninguém precisa ir a Deus por você. Você não precisa impedir a ninguém. Você não precisa recorrer a ninguém para que esse alguém recorra a Deus. É isso que o sacerdote faz. Ele é um mediador. E Deus nos fez sacerdotes. Ou seja, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Veja a honra com a qual Ele nos trata. É bom que nós não nos esqueçamos, de trás para frente, de que somos súditos do Rei Jesus e de que foi o amor de Deus que nos fez súditos do Rei Jesus. E para que isso seja coroado de graça, da graça divina sobre nós, que nós tenhamos a felicidade de poder ter isso observado, como Irão observou em Salomão. Que nós, como súditos de Jesus, possamos ser observados como resultado do amor de Deus a quem nós encontrarmos, a quem estiver ao nosso alcance. Esse é o meu desejo para mim, para você, para todos os servos de Jesus, que nós sejamos reputados por resultado do amor de Deus àqueles que nos cercam. Vamos orar? Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas inúmeras bênçãos com que o Senhor tem nos presenteado. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa rebeldia, o Senhor não nos tem abandonado. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pela comunidade a qual nós nos reunimos. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja ali, 23ª Igreja Batista em Mesquita. Muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos achou dignos de sermos chamados servos teus e de sermos chamados para te servir. Senhor, continua a nos proteger e a nos dirigir. Alguns de nós precisamos da tua graça mais do que outros. Alguns de nós temos mais preocupações do que outros com membros das nossas famílias, com pessoas que nós conhecemos e amamos. Ouve a nossa oração. Principalmente, Senhor, perdoa os nossos pecados. Precisamos do teu perdão, precisamos da tua graça, precisamos das tuas misericórdias a cada dia mais sobre as nossas vidas. Nós te pedimos essas coisas sabendo que não merecemos nada de ti, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus de amor nos dê uma semana abençoada e abençoadora. E não se esqueça, o tamanho da nossa obra depende daquilo que eu e você individualmente fizermos por ela. Que Deus nos abençoe.